aqui bem felizes no nosso terceiro episódio do Humanize Cast, hoje com um assunto muito, muito legal, que é sobre o RH Business Partner. E antes de eu apresentar aqui nossa convidada super especial de hoje, que tem um conhecimento enorme nessa área, eu quero dizer que o episódio de hoje não é só para quem é de RH, é sim também, mas é um episódio, assim, muito importante também para gestores e empresários, porque eu passo aí pelas empresas e eu vejo como o RH acaba sendo subutilizado. Muitas vezes, por quê? Porque os próprios profissionais dentro do RH não têm todas as competências necessárias ainda para ser um business partner, mas muito porque os próprios empresários não enxergam o quanto o RH pode contribuir e ser fundamental na estratégia da empresa. Então, digo para você que também é empresário, assista hoje, que eu tenho certeza que você vai sair dessa hora aqui nos ouvindo com uma visão bem diferente de como você pode aproveitar o RH da sua empresa. E para quem está estudando também, né? Para Claro. ser gestor de RH, entenda que o RH mudou. Bastante. Posso garantir. Exatamente. Que o mercado, para se diferenciar aí no mercado, tem que andar um pouquinho mais. Alguns quilômetros a mais aí, né? Exatamente. E dito isso, de toda essa importância, então, boa tarde, Sarinha, Boa né? tarde. Minha fiel escudeira, já está aqui. E hoje quem está com a gente é a Raquel, que é uma super profissional aí da área de RH, tem muita experiência. Hoje ela é gestora de RH, né, latino-americana, da Onyx, certo? Mas já passou pela DAF, já passou pela Mais, pela Louis Dreyfus, então empresas muito grandes, mas também já implementou RH estratégico, né, Raquel, em algumas empresas menores. E nós estamos muito felizes que você está aqui hoje para contribuir um pouquinho aí, né, trazer essa experiência que você tem, todo esse conhecimento. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Fiquei lisonjeada com o convite, porque é um tema que, para mim, fez diferença na vida. Não é à toa que estou há 20 anos no RH, e estar 20 anos no RH, acompanhando essa evolução do papel, da importância que nós fomos adquirindo dentro do negócio também. Então, para mim é um prazer estar aqui, podendo conversar um pouquinho com vocês, e trazer esse olhar que a Sara comentou também do que precisamos fazer para nos destacarmos enquanto área estratégica dentro das empresas. Independente do tamanho, eu sempre falo que a nossa matéria-prima é comum em todas as empresas, pessoas. Então, uma vez que a gente olha para com esse viés, acaba que o tamanho importa bem menos do que o conteúdo mesmo, aquilo que a gente vai trabalhar, né? Então, estou super feliz de estar aqui também, que a gente tenha uma conversa aí bastante produtiva. Ah, com certeza, com certeza. Falei, a gente estava brincando que antes de começar, né? Só cuidar, porque a gente adora falar todas, bastante. né? Mas vamos falar mesmo, viu? Raquel, vamos começar do início, então, né? Sim. O que é um RH Business Partner, ou BP, como é bem conhecido, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente o que é um RH Business Partner. Legal. Quando a gente fala dessa questão do business partner, e traduzindo um pouquinho essa expressão em inglês, é justamente o parceiro de negócio. Então, quando a gente fala de parceiro de negócio, é aquele RH que sai da execução como simples execução, deixa de ser uma área de operações dentro da empresa, como eu falei, independente do tamanho que tenha, mas ele passa a ser um real parceiro dentro do negócio, trazendo as conexões necessárias em relação à cultura, em relação à estratégia, em relação às metas, uma visão de futuro bastante importante, e como que a gente alcança esse próximo passo, vamos dizer assim, através das pessoas. Então, quando a gente fala que ser um BP de RH, um business partner de RH, é justamente ter esse olhar uma visão generalista do segmento, da área, da atuação, e a conexão com aquilo que a empresa está almejando para o futuro. Então, a gente sai dos bastidores e a gente entra no palco como uma das partes estratégicas para o sucesso das empresas. Muito bom. A gente pode, então, diferenciar aí que um RH tradicional para um RH Business Partner seria muito isso, foco mais no estratégico. Mais no estratégico. Eu só gostaria de frisar aqui que as operações, elas não deixam de existir. A operação de São folha... partes importantíssimas, não tem como ficar sem, né? Exatamente. Tem relação direta com compliance, tem questão direta relacionada a relações sindicais, trabalhistas, que não deixam de existir. Então, o RH tradicional tem esse olhar mais da manutenção do status, e quando a gente migra para um conceito de business partner, requer do profissional também o entendimento dessas áreas mais
especialistas, mas com uma visão mais ampla conectada com o negócio. Então, acho que esse é um ponto importante na diferenciação entre um RH tradicional, que executa aquela operação mensalmente, ou que faz o processo, entrega e acaba, sem a conexão com as demais vertentes do negócio. E quando a gente olha para um business partner, é muito maior e muito mais... como posso dizer, muito mais generalista, porque vai ter que entender de mais coisas para fazer a diferença nas discussões junto ao negócio. Uhum. Eu gostei que você falou, né, que o RH tradicional, ele faz a manutenção, né, e é isso mesmo que a gente vê dentro dos organogramas das empresas, né, o RH ali como uma área de suporte, né, assim como a manutenção, né, uma área de suporte, Exatamente. que não está envolvida diretamente no input e output. E o business partner, ele vem com uma pegada diferente, não é manutenção, é transformação. Perfeito. Tanto que muitas empresas já chamam essa atuação do business partner muito de um processo de gestão de mudanças, um aprimoramento da cultura organizacional. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa em que os 3 principais pilares da companhia ou as 3 principais áreas eram RH, finanças e o CEO, ou o presidente Brasil, que era justamente quem definia a estratégia, financeiro garantia o recurso financeiro para que aquilo fosse desenvolvido, e o RH, no papel de business partner, cascateava ou conectava as demais áreas para o alcance daquela meta ou daquele objetivo que a empresa tinha. Então, quando você entende que o RH ou o business partner pode atuar de uma forma no sentido de gestão da mudança, da gestão da inovação, do desenvolvimento cultural daquela empresa, é quando você se descola do modelo tradicional. Porque a manutenção é fazer rodar. Precisa? Precisa. Ainda existe essa demanda. Mas aí a gente entra na área dos especialistas. É o especialista em alguma coisa. E o business partner basicamente é um generalista, que precisa entender também dessas áreas de especialidade, porém a atuação, as discussões que ele traz para a mesa são muito mais conectadas com mudança. Transformação. Legal. E eu vejo assim que ele alimenta a operação também. Sim. Porque eu posso ter um especialista em benefícios lá dentro da operação que não consegue entender, por exemplo, o que uma área técnica vê como benefícios. Exatamente. E o business partner vai lá buscar isso e entregar para a operação para que a operação também seja mais efetiva e traga mais resultado. Exatamente. E esse é um ponto legal, Sara, que você traz, porque requer do business partner o acompanhamento das tendências de mercado. Então, o que é benefício hoje? Por que se fala tanto nos benefícios de bem-estar? De convênios com academias, convênios com outras formas de prover o bem-estar. Talvez para aquela empresa um pouco mais tradicional, um pouco mais conservadora, o plano de saúde é o suficiente. Mas talvez o jovem que é saudável, que não tem uma usabilidade tão grande no plano de saúde, o convênio com a academia seja mais interessante. Então, o business partner é aquele profissional de RH que está próximo à liderança, está formando a liderança para que a gente possa captar as demandas que o negócio tem. E, de novo, independente do tamanho da empresa, independente se a empresa é familiar ou a empresa é uma multinacional ou uma empresa é uma cooperativa ou qualquer outra modalidade. A questão é, o business partner é o parceiro de negócio. É ele quem vai trazer as considerações, os inputs e vai poder formar e trabalhar junto à liderança para que também estejam preparados para assimilar e absorver essas demandas que hoje em dia são tão diferentes do que a gente conhece, né? Muito legal. Eu até quero entrar um pouquinho mais, né, nesse assunto de como seria essa estrutura de um RH Business Partner, né, como que isso funciona mesmo na prática. Mas antes, algo que eu quero falar com vocês duas, até pensando nisso, né? O que esse Business Partner ele precisa entregar. Então, a gente pensando até nessas novas competências que um profissional de RH ele precisa ter. Quais são essas competências, né, Raquel? Eu gostaria de perguntar isso. Mas aproveitando o gancho aqui com a Sara, que atuou muito tempo, né? Atua ainda na área educacional.
o quanto também as formações que hoje existem com foco no RH, elas também estão trazendo essa visão de negócios junto. Porque se, para eu ser um business partner, eu preciso entender tendências de negócio, eu preciso entender do meu segmento, eu preciso entender da estratégias, objetivos da empresa, o meu olhar sai de RH Sim. e se torna macro, se torna um olhar empresarial, né? Então, tanto quais são essas competências e o quanto hoje o mercado educacional já está atualizado ou que ainda precisa se atualizar exatamente para poder atender essa nova demanda, né? O que eu tenho visto é que já está se atualizando, né? Até porque a educação tem que andar na frente. Sim. Né? Porque é onde você faz pesquisa, é onde se busca novas soluções para o mercado, né? Isso que a gente espera da educação. Então, para você ter ideia, um curso hoje de gestão de recursos humanos, ele tem aula de empreendedorismo, ele tem aula de contabilidade geral, né? Ele começa a olhar de uma forma muito mais ampla para a empresa. Né? Não, e isso é nos primeiros períodos. Você já faz uma base ali para que depois ele possa entender. Quando ele vai lá tratar benefício, ele precisa saber como é que isso funciona na contabilidade. Qual que é o impacto, né? Qual que é o impacto, para que ele seja um RH de resultado também. Né? Não é um RH que simplesmente traz despesa para a empresa, mas é um RH de resultado. Então, a educação realmente já tem se transformado nesse sentido. Os cursos de pós-graduação na área de liderança que eu tenho trabalhado agora também têm atuado muito forte com as tecnologias. O uso da inteligência artificial, da machine learning, trazendo isso para o profissional, para o líder, né, que vai para o mercado. Então, agora a gente precisa unir esses dois, essa pessoa que está saindo lá da instituição de ensino com essa empresa, né? De forma transformadora, né? Exatamente. E aí, pegando um gancho com o que você está falando, Sara, e respondendo a pergunta da Andressa, as competências que hoje eu entendo e que a gente discute muito no grupo de RH, benchmarking a gente faz muito frequente com os RHs das outras indústrias também, é a questão da comunicação, visão de negócio, uma visão sistêmica e, para mim, talvez o que realmente diferencia um profissional de um profissional tradicional de um profissional que tem uma atuação como business partner é muito essa curiosidade, o interesse genuíno em entender o que está sendo dito, o que está sendo falado, entender qual é a tendência do segmento em que você atua. Então, participar daquilo que está no entorno do nosso negócio. Então, é o que a gente chama de competências transversais ao RH. Então, a contabilidade, quando a gente fala de IBP, eu não preciso ser especialista em contabilidade, em contabilização de folha, em rodar cálculo, nem nada. Mas se eu não entender o que está por trás disso, a minha orientação para uma tomada de decisão estratégica também não vai estar fundamentada naquilo que pode colocar o negócio em risco. Então, quando eu falo do conhecimento generalista que um BP precisa ter, é justamente entendendo que ele não vai responder a pergunta. Ele vai ter que responder a pergunta pautada no onde o negócio ou aquele empreendedor ou aquele empresário tá querendo chegar. Para mim, a busca intencional, a questão da empatia, e quando a gente fala de empatia, tem que tomar cuidado para não romantizar, de que tem que colocar no lugar do outro. Não, é entender o que aquele empresário ou o que aquela área está precisando e que talvez não esteja conseguindo ler ou traduzir no que precisa ser desenvolvido naquele time. Então, requer uma análise crítica aguçada, requer uma curiosidade, como eu comentei, e esse desenvolvimento pelo interesse em temas correlatos é o que te coloca nas discussões estratégicas efetivamente. É quando o negócio começa a ver que o RH passa de uma área de suporte, de manutenção, para uma área que vai fazer os inputs, que vai dar consistência para as decisões que estão sendo tomadas. Então, todas essas competências hoje, elas precisam ser desenvolvidas. Eu entendo da mesma forma que você, que a educação precisa andar na frente, precisa preparar os profissionais. Eu ainda vejo muitos profissionais vindo de uma forma muito tradicional, que querem atuar daquele jeitinho, mas cada um no seu quadrado. E ao longo dos meus 20 e alguns anos de carreira, não vamos fazer conta, senão também vou Começou entregar, muito nova, né? Comecei muito nova, certamente.
Eu sempre despertei nos meus times essa questão, gente, se envolva. Não feche uma vaga para aquela vaga, apenas aquela posição. Para onde que é o caminho daquela posição? O que você precisa desenvolver? Por que eles estão precisando de mais uma pessoa daquele perfil? Será que eles não precisam inovar de alguma forma? Então, é trazer essas provocações e provocações aos líderes também. Será que o olhar não está já, de certa forma, tendencioso para alguma coisa? E o BP precisa ter muito essa sensibilidade de ler o que está no entorno, antecipar uma possível crise em relação às pessoas, identificar os riscos potenciais e os impactos da saída de um talento, por exemplo. Como é que você prepara plano de sucessão para isso? Como é que você faz transferência de conhecimento? O BP nunca atua sozinho. Ele sempre atua com as áreas especialistas também. Então, seja folha, seja desenvolvimento, seja treinamento. E as empresas que, porventura, não tenham essa estrutura como um todo, nem todas conseguem ter um especialista para cada área, aí entra o papel do BP propriamente dito. Consegue fazer tudo? Não. E aí que entram as parcerias, aí que estabelece-se os roteiros de desenvolvimento interno nesse sentido. Uhum. Muito legal. E bem interessante isso que você traz, né? Principalmente trabalhando dentro de um RH, vão ter os especialistas e qual esse cuidado que precisa tomar para que o próprio RH, cada um se feche numa caixinha, né? Porque se o próprio RH estiver fazendo isso, como que ele vai conseguir ampliar esse olhar também para fora? Exatamente. É o desafio de preparar os RHs. Uhum. É o RH que prepara o RH. Então, é importante... E quem cuida do RH? Então, essa é a pergunta que eu faço quase todo dia. E quem cuida de quem cuida? Eu cuido, às vezes. Eu ajudo. Eu faço um autocuidado muitas vezes também, porque acaba que tem esse papel, né? Mas é uma provocação para os profissionais de RH também. E essa é uma questão que... É uma linha tênue, uma vez que... Se eu entendo muito de uma coisa, muitas vezes eu me aprofundo muito naquela coisa, naquele tema, naquele assunto. Confortável, demais, né? maravilhoso. Isso que eu ia te falar, inclusive, que você falou, né, que os profissionais ainda vêm com a visão muito tradicional de fazer aquilo que eles viram os pais e os avós fazerem, né? Sim. Quando eles trabalhavam, né, lá na firma. Na firma. 20 anos de firma. Exatamente. Mas porque é confortável fazer o que é rotina, o que está programado. Sim. E se vocês recordam o que eu comentei há pouco, hoje os business partners, eles são parte da transformação, da gestão de mudança. E a gente sabe que toda e qualquer mudança traz desconforto. Sim. Te arranca da zona de conforto, que exige um posicionamento rápido, uma adaptação rápida. E hoje eu vejo que os profissionais de RH, recém-saídos da universidade, que já vêm com esse olhar, nossa, tem um campo enorme para atuar. Fazem a diferença efetivamente nas empresas. Então, o papel dos BPs é justamente esse, provocar essa mudança, provocar esse despertar para o vamos tentar lidar com o desconforto de não estar na minha zona de domínio. Eu não domino esse assunto, mas eu preciso trabalhar nele. Então, eu acho que esse é um olhar que está se desenvolvendo e eu fico feliz quando eu vejo algum RH atuando dessa forma, o que eu vejo os meus meninos lá se despertando de uma forma que trazem provocações e falam, meus meninos. Legal, né? Saindo. Então, mesmo quando a gente pensa, não, mas eu não sou um BP no RH, eu sou business partner, sou um especialista, mas mesmo assim eu não posso ficar fechado. Não. Eu também preciso ter essa curiosidade de entender o negócio. Né? Exatamente para isso, Andressa. Porque se ele é o especialista naquilo e ele consegue mapear a necessidade, ele vai oferecer soluções ou possibilidades para trabalhar aquilo que está sendo desafiador naquele negócio. Então, ele também precisa estar com um olhar disponível. Ter essa abertura para entender o que está acontecendo no entorno e ele, enquanto especialista, de que forma que ele contribui. Geralmente, os inputs vêm pelo BP. Geralmente, o BP também é dividido em áreas. Então, sou BP da área de engenharia, manutenção e produção. Por quê? Porque é onde eu também vou conseguir aprofundar o meu conhecimento e trabalhar nesse ponto. Alguns são de financeiro, alguns são da área de suporte, justamente para
ter uma coesão maior no entendimento das questões. Na verdade, vamos falar sério, né, meninas e mulheres, que basicamente hoje nenhum profissional pode ficar fechado dentro da sua caixinha. Né? Você está dentro de uma empresa, independente da área que seja, independente do que você execute, tem que estar com essa visão aberta para entender aquilo que você faz, o que significa no meio do todo. Exatamente. Né? E o que aquilo gera de impacto, como você deve fazer diferente, e isso está realmente em consonância aí com os objetivos, com as metas, com o planejamento. Então, hoje, na verdade, não existe mais ficar fechadinho, independente da área que seja. Né? Exatamente. Isso até eu comentei hoje com a Andressa, né? Os organogramas estão mudando. Né? Hoje eu estava desenhando lá um organograma de equipes, né? Que é um organograma redondo, com as pessoas no centro e com as conexões, que é uma mudança de paradigma. Total. A gente fala lá no nosso modelo W, que é, às vezes a pessoa é o líder do projeto, às vezes ela é parte do projeto, às vezes ela é o executor do projeto, às vezes ela é a pessoa que vai fazer só uma participação, independente do título, independente da posição, e que competências que são necessárias para essa mobilidade dentro das equipes. Então, eu sou total acordo com você, Andressa, em relação a essa questão de não se feche na caixinha. Não tem como você crescer ou realmente causar um impacto ou realmente oferecer um diferencial se você se mantém do mesmo tamanho e se você se mantém de uma forma que não conecta. Você está lá, no cantinho. Tem prazo de validade. Exato. E o RH acaba também tendo uma participação fundamental nisso, né? De estimular as equipes a sair das caixinhas e se conectarem também, né? Às vezes é arrancar as pessoas da caixinha. Tirar, né? Por favor, né? Venha comigo. Não. Vamos lá. Tem que sair, exatamente. Né? Vamos lá, desocupando a caixinha, vamos lá. Porque às vezes também tem isso. O quanto que o mover as pessoas, tirá-las da inércia, demora um pouquinho, é trabalhoso, mas elas também começam a colher os frutos e trazer um olhar diferenciado. É um trabalho de resiliência, porque você tira da caixinha um dia, ele é igual gatinho, ele volta pra caixinha. Aí no dia seguinte você vai lá e puxa de volta pra fora da caixinha. Uma vez eu ouvi uma expressão muito legal e que eu meio que adotei como lema, que não quero que você pense fora da caixa. Eu quero que você jogue a caixa fora para você nunca mais voltar para ela. Então, é mais ou menos isso. Estabeleça uma forma de mudança que você possa seguir em movimento constante. Acho que esse é um ponto bacana. E é muito legal, eu também questiono muito os RHs quando a gente faz esses trabalhos, né, nas empresas aí por onde a gente passa. Que às vezes o RH reclama, puxa, mas a gente não consegue implementar nada porque ninguém é disponível, porque ninguém quer, porque ninguém nos ouve, tá, mas então será que a gente não tem que fazer um passo anterior? Exatamente. Né, de talvez sensibilizar para algo que as pessoas ainda não tenham consciência da necessidade. Então, essa provocação, porque senão o RH muitas vezes faz o mesmo movimento que as outras áreas. Não, mas eles que não querem, né? Não, a gente não consegue por culpa dos outros, né? Que é geralmente o que acontece, uma área culpando a outra e nada acontece porque nunca é responsabilidade nossa, é sempre do outro, né? Com certeza. Então, vamos puxar essa responsabilidade, né? Exatamente. E essa é uma provocação também que, como business partner, nós precisamos fazer dentro do RH. Eu sempre bati na tecla de que a gente é uma área tanto quanto todas as outras. E quando a gente só aponta e não olha para dentro de casa e não entende as fragilidades que a gente tem e se coloca numa condição reativa, a gente também passa essa mensagem para as outras áreas e não se estabelece essa conexão. Porque a gente está falando de uma coisa e está fazendo outra. Eu quero que o outro haja diferente, mas eu ajo da mesma forma que o outro está agindo. Então, eu acho que essa sensibilidade e essa criticidade que o BP precisa ter, ela é desenvolvida justamente por conta da abertura para o feedback, a autoavaliação, a criticidade na análise das ações e dos resultados que você colhe das ações que você está propondo. Então, eu acho que, resumindo numa palavra, eu acho que a criticidade das análises são importantes. O que é raso mantém do mesmo tamanho. Então, mergulhe. Acho que essa é uma questão importante. E aí, eu também
coloco a questão das lideranças. Como é que a gente se conecta com a liderança se a gente não fala a língua do negócio? Lá vem o RH com o papinho de sempre. Eu brinco às vezes lá para desafiar os meus meninos, meus gerentes lá. Gente, hoje tem atividade de abraçar árvore, vamos lá. Não vai conectar ninguém, não vai trazer nenhuma atividade ou nenhum resultado. Então, como é que a gente traz um olhar mais conectado com a língua que o negócio fala. Muito legal. E até aproveitando, né, essa tua fala, pensando aí nos gestores, né, que estão ouvindo, assistindo aí agora, como eles podem entender, né, ou como esse CBP vai contribuir para os próprios líderes? Acho que esse é um ponto bem importante também. Um passinho atrás, entender a dinâmica que aqueles times têm, entender de que forma que cada qual dos líderes se comunica, como ele interage, quais são as formas de abordagem que ele tem, para justamente estabelecer uma conexão, estabelecer uma ponte. A partir do momento que você começa esse relacionamento e você vai na linha do formar a parceria, é quando você começa a conectar efetivamente de uma forma genuína com as demandas que aquela área tem. Então, o business partner, ele tem um vínculo muito grande com a liderança. Porque o papel do business partner é preparar a liderança para fazer a gestão de pessoas. O RH tradicional vai naquela linha de que o gestor fala, procura o RH. Vai lá falar com o RH, marca tuas férias com o RH, vai não sei o que com o RH vai demitir. Não, gente. O RH executa o processo do cálculo. Quem toma decisão, quem alinha, quem dá feedback, quem estabelece plano de sucessão é o gestor em parceria com o business partner. Então, quando o gestor também entende o papel e a contribuição que o business partner pode dar para o time, é quando se começa a falar em RH estratégico. Porque aí você conectou com aqueles que realmente vão fazer as pessoas moverem para aquele movimento. Enquanto for uma ação isolada RH, não vai virar. Comentei esses dias, né, que porque às vezes daí a gente vai pelas empresas conversando com os gestores de RH, eles falam assim, mas eu não tenho tempo para fazer estratégico, eu não consigo, porque eu tenho isso aqui para responder. Eu falei assim, os seus líderes, no mínimo, eles precisam ter um plano de férias da equipe dele e responder a equipe dele sobre o plano de férias deles. Os seus líderes, no mínimo, têm que conhecer o mínimo de legislação trabalhista para responder uma dúvida do colaborador sobre um FGTS, né? Então, essa não é papel só do RH. O teu líder precisa estar preparado para o básico também. Né? Você precisa preparar ele para ele ser autônomo lá no básico, para que daí você possa fazer o estratégico. Perfeito, né? Sara. E esse é realmente o papel do RH estratégico, independente do nome que ele tenha, se é RH estratégico, se é BP. O nome é o menor dos problemas. A questão é o conceito. A partir do momento que o gestor, o líder, se isenta da responsabilidade da gestão de pessoas, ele está se afastando de quem vai efetivamente trabalhar para alcançar o resultado. E aí, hoje mesmo nós estávamos tendo essa conversa lá no RH da empresa. Eu estava reforçando com eles que a partir do momento que os gestores todos entenderam o básico de legislação, de um feedback bem dado, um processo de avaliação bem feito, começam a chegar demandas no RH, demandas mais estratégicas, demandas mais inteligentes, demandas em que você vê discussões mais profundas em relação aos mesmos temas. Agora, se todos os dias vem alguém perguntar, por que teve desconto disso, e por que incidiu no DSR, e por que... O gestor precisa ter a condição mínima de explicar isso. Ele é o gestor das pessoas. Ele vem para o RH quando extrapola uma complexidade de alguma informação, alguma especificidade. Mas a gente trabalha muito nessa linha de o gestor ser o dono do seu time. Ele não terceiriza a responsabilidade. Estamos no ideal? Não. Estamos bem mais perto do que
estávamos há um ano atrás. Então, eu acho que esse é o papel, é uma construção. Eu gostei muito da forma como você abordou, Sara, que não é só um processo de mudança, é transformação. Porque você está partindo de um processo, você está redesenhando, você está ajustando, você está realocando algumas pecinhas e lá na frente você vai alcançar o resultado. Leva tempo, gera desconforto, gera atrito, tem as conquistas intermediárias que precisam ser celebradas, mas é muito desse papel do RH, do business partner, do RH estratégico, como, não digo nem suporte, mas parceiro do líder e do empreendedor e do gestor, enfim, do empresário. Isso é muito legal porque vira um ciclo, né? Então, Sim. quanto mais estratégico o RH vai se tornando, mais os gestores vão se tornando gestores. De pessoas, principalmente. Porque tem uma confusão muito grande aí, né? Misturam muito o que é responsabilidade do RH com o que é dos líderes, né? E então, quanto mais esse RH vai ficando estratégico, mais esses gestores também vão sendo capacitados para serem gestores de verdade, líderes de verdade. E quanto mais eles são gestores, mais demandas estratégicas vão chegando para o RH e mais esse RH consegue ser estratégico. É uma coisa linda, né? Eu acho maravilhoso. E hoje de manhã estou com uma pessoa nova no time, e nós estávamos falando exatamente sobre isso. Falei, gente, quanto mais preparados eles estiverem, mais a régua está subindo para o nosso lado, mais vai demandar de nós em relação a nosso desenvolvimento. A gente vai estar sempre sendo desafiado a trazer alguma coisa nova. Ou ferramenta, ou metodologia, ou conceito, ou atuação, ou ampliação. Falei, então, vamos investir nessa questão da formação de base dos nossos líderes para que a gente possa alavancar o RH enquanto parceiro estratégico. Parar de responder sobre férias e passar a responder sobre plano de sucessão ou carreira internacional retenção ou mobilidade. Eu acho isso muito, muito bacana. E aí, legal, quando você fala retenção de talento, Sara, é um termo que eu não gosto muito. Porque para mim, retenção é tipo, eu vou ter que reter. Segurar. É meu, eu vou amarrar no pé da mesa e eu não quero que ninguém saia. Eu quero que o talento queira ficar. E para ele querer ficar, ele precisa ter um ambiente legal para trabalhar, estrutura, ferramenta, atração, enfim, de talentos. A atração de talentos. Que a liderança esteja suficientemente formada para que possa desafiá-los também. Então, acho que esse é o cenário ideal. É quando a gente realmente faz com que os talentos não queiram sair. Que uma variação financeira não seja o gatilho de uma mudança. Vai ser em algum momento, e está tudo bem, é o ciclo normal, mas que não seja a primeira opção. Ou a única, né? Que as pessoas queiram ficar onde elas estão, porque veem possibilidade de crescer. Então, eu acho que esse é um ponto que hoje as empresas estão trabalhando muito forte, investindo no querer ficar. Não é nem reter. Não quero comprar ninguém para que fique lá dentro. Eu quero que você queira ficar. E eu falo lá para os meus meninos todos da empresa. Quiser sair, gente, vá ser feliz. Mas se ficar, queira ficar. E aí você começa a fazer a seleção natural. E a gente percebe os movimentos acontecendo. E como diz a Andressa, é tão lindo ver as pessoas desabrochando. E é uma coisa que meu coração fica quentinho quando eu vejo as coisas acontecerem. As discussões mais inteligentes, as discussões mais profundas. Saiu do raso. É lindo de ver mesmo. Eu gosto. Eu sou suspeita em falar, mas gosto. Somos todos aqui, né? Adoramos essa parte. Tem um grande gestor americano, eu não vou lembrar o nome dele agora, a gente até publicou esses dias lá no nosso Instagram, que ele diz o seguinte: treine tão bem as pessoas que elas estejam preparadas para ir para qualquer outra empresa. Mas cuide tão bem delas que elas queiram ficar. Perfeito. Acho que resume bem o que eu vinha falando, que eu não quero reter ninguém. Eu quero que a pessoa queira ficar. Escolham ficar, né? Escolham ficar. Eu acho que essa é uma mudança de chave, uma mudança de mentalidade. Porque hoje a gente vê ainda muito empresário, principalmente talvez de empresas um pouco menores, que entendem, mas eu não consigo pagar o que a empresa maior paga. Mas às vezes não é o dinheiro. Às vezes é todo o entorno, além do salário, que faz a diferença nesse sentido. Então, eu acho que como provocação aí já para os empresários e líderes que estão ouvindo, estão nos assistindo aí também, repense o seu papel enquanto líder.
e parceiro do RH. Se aproxime do seu RH. Queira entender como um RH funciona, o que está por trás. Porque ainda existe a lenda do botão, né? Que o RH aperta o botão 2 vezes por mês, uma no adiantamento e uma na folha, e acabou o trabalho. Pronto, né? A gente tem um botão enorme lá que a gente aperta e não funciona. Então, é esse olhar. Como que é o caminho inverso também? Como que os empresários e os líderes desafiam o RH a se conectarem com o negócio também? Isso que eu ia falar, os líderes também irem até lá e desafiarem o RH, Sim. né? Assim como o RH ir lá e desafiar os líderes. Inclusive. Porque isso é uma troca de crescimento. Sim. Né? Isso é uma parceria para crescimento de ambos os lados. Exatamente, eu acredito muito nisso. E aí, quando a gente fala de empresas um pouco menores, eu já tive algumas experiências no passado, tanto com empresas familiares um pouco menores e um pouco maiores, nesse entendimento que eles também não sabiam de que forma que o RH podia contribuir, que o RH podia trazer um olhar diferente para os resultados que a empresa estava almejando. E quando eles começaram a entender o real papel do RH e não só o pagador de salários no final do mês e o gerador de despesa, de custo, começou a despertar o olhar de, nossa, legal a gente trabalhar a cultura, o ambiente está mais leve, estou tendo outras discussões. Mas por quê? Porque entenderam que tem uma contribuição diferenciada. Então, eu acho que esse é um ponto que hoje ainda precisa instigar em alguns segmentos, mas quem já despertou para isso Já está conseguindo fazer, né? Resultados bem bacanas. É isso que eu ia perguntar, porque eu lembro uma vez eu vi um esquema, né, dessa atuação do Business Partner, e para mim ficou muito claro que o esquema ajuda, né, a gente entender e visualizar. E que era, né, eu lembro, mostrava o RH, mostrava a liderança, a gestão e o Business Partner ali no meio, né? O RH ali dentro das suas especialidades, né? Por exemplo, um recrutamento e seleção, um treinamento e desenvolvimento, né? A parte mais operação, fechamento de folha, tudo mais. E o business partner era essa pessoa que vem daqui, sai para cá, olha quais são as necessidades, vem para cá e faz essa demanda aos especialistas, né? Só que numa empresa menor, muitas vezes não consegue ter isso. É a mesma pessoa. Né? É a mesma pessoa. Exato. Ela veste o chapéu, né? Ela vai trocando o chapéu. Não é que é financeiro, RH, faz tudo um pouco, né? Então, empresários, vejam como vocês terem uma pessoa específica de RH dentro da empresa de vocês pode fazer toda a diferença, tá? Isso é fundamental. Pode fazer muito mais do que vocês imaginam, tá? Mas eu vejo que dentro disso que você está falando, Raquel, não que necessariamente a gente precise ter uma estrutura de um RH grande. É muito mais o conceito daquela pessoa que está à frente do RH entender efetivamente que ela pode ter e deve ter esse papel estratégico, certo? Certo, muito certo, aliás. E eu vou trazer a minha condição atual. Hoje, dentro do RH da empresa que eu estou, essa semana estamos em 3 pessoas. Somos 130 funcionários, 125, e somos 3. Até bem pouco tempo atrás, éramos 2 pessoas. Uma pessoa especialista e eu atuando como BP. E aí, o BP, vestindo os chapéus diferentes em cada uma das situações, a questão é o olhar, é o conceito. Então, quando eu vestia lá o meu chapéuzinho de recrutamento e seleção, eu não ia para fechar a vaga. Eu fazia o recrutamento e seleção alinhado com o que aquela área precisava, não só a competência. É formado, não é formado, fala inglês, não fala inglês. Isso são um checklist que você ali facilmente checa. Agora, quando eu vou na área de competências, quando eu vou entender como que a dinâmica que aquela pessoa tem, quando eu vou conectar ela na área que ela vai fazer, quando eu leio o perfil daquele gestor, isso é ser estratégico. Porque eu vou ter um olhar mais ajustado, alinhado com o que eu preciso entregar para aquela área. Porque eu sei o que aquela área está precisando. É um mecânico de uma oficina familiar. O mecânico precisa ter um olhar de organização, ele precisa entender de todos os componentes do carro, ele precisa saber de equipamento. Só a experiência, ou só ele dizer que é formado, não vai ser o suficiente. Eu quero investir em carros com uma eletrônica melhor, com carros mais modernos. Que competências aquele mecânico precisa ter? Não é o mecânico da graxa, é o mecânico do estudo, da curiosidade, é o que vai em busca. Então, quando você customiza, quando você ajusta o olhar de atuação como um BP,
e você, ainda que a equipe seja pequena, é o conceito, é o entendimento. É como os profissionais de RH, de gestão de RH, estão entendendo o seu papel dentro das empresas. Não é só aquilo. Aquilo é só aquilo mesmo, a execução. Mas o impacto que aquela execução causa é o que vai trazer a diferença para o empresário. Você pegou o exemplo aqui, até fiquei pensativa aqui de um caso que eu vi recentemente, bem nessa área aí de mecânica, né? Que esse profissional também precisava ser uma pessoa que soubesse passar aquilo que ele conhecia, porque é um profissional muito raro no mercado. Então, nós temos aprendizes. E precisamos que ele também... Então, não é só um mecânico. É alguém ainda com skill de professor. Transferência de conhecimento, ler como aquele aprendiz ou aquela aprendiz aprende. Paciente. O registro, a transferência daquele conhecimento. Então, quando o RH tem essa habilidade em entender que não é só um mecânico, pegando esse exemplo que a gente está usando, a gente está falando no impacto que a contratação de uma pessoa certa traz para o negócio. E quem já contratou errado sabe o impacto que uma contratação errada traz também. Perda de tempo, desgaste, erro, perda financeira, risco legal, risco de outras naturezas. Até a própria autoridade do RH é meio questionada quando você erra. Exatamente. Né? Por quê? Porque ainda não se tem essa ponte estabelecida de forma consistente. E quando eu falo que, independente do tamanho da empresa, e ainda que o RH seja a mesma pessoa que vai fazer o financeiro, a contabilidade, a recepção, o documento, a compra do café da copa, tá tudo bem. É o olhar, é o conceito, né? É o entendimento a respeito da sua atuação naquele ponto. Então, eu acho que sair um pouco desse escudo do eu não tenho tempo, eu não tenho estrutura, não faz parte da minha função, enxuto, não está na minha descrição de cargo. Mas a gente sempre fez assim. Ok, siga fazendo e o resultado vai ser sempre o mesmo, tá tudo bem. Escolhas, arque com elas. Então, eu acho que esse é um ponto que os profissionais de RH precisam trabalhar a sua mentalidade. Ainda temos bastante resistência. E aí, o recadinho é para quem está se formando. Esteja disponível para aprender. Não a fazer uma coisa só, mas aprender efetivamente, na prática, aquilo que precisa ser entregue como uma área estratégica. Eu acho que esse é um ponto bacana para a gente trazer. Muito bom, muito bom. E pensando assim agora de forma bem prática, né, Raquel? Você já trabalhou aí com a implementação, né, de um RH estratégico, business partner e tudo mais. Se a gente fosse falar tanto para alguém que hoje está no RH, no modelo mais tradicional, ou para um empresário também, né? Eu quero tornar meu RH mais estratégico. Por onde você acha que iniciaria? Ou, né, como poderia acontecer essa implementação, né? Exato. Sim. Eu acho que aí, falando um pouco mais para o empresário ou para o líder, na competência não é diferente da que é exigida para o RH. A busca intencional, o entender o que é aplicado, faça cursos, leia livros específicos. Tem um livro que eu acho muito legal, que é o Repensar RH. Que é um livro que traz uma metodologia de uma forma muito prática, iniciativas que o RH pode ter, resultados que podem ser alcançados, mas de forma, faça de uma forma leiga, não só para RH, mas para os empresários também. Então, leia, veja webinars, ouça podcasts nesse sentido, tem tantas ferramentas hoje disponíveis. E para o empresário também, para o empreendedor, abra a mentalidade sobre a atuação do RH. Converse, faça a busca de bons exemplos, de benchmarking, vá ver casos de sucesso. Hoje a gente tem tantas empresas familiares, empresas menores que têm um sucesso tão grande em algumas áreas, e por que não o empresário ir buscar também? E quando a gente fala do estudante, ou do profissional que está ingressando, ou do profissional que está na área e está meio perdido, não sabe exatamente o que fazer, eu acho que a questão, principalmente quem está na formação, busque os estágios
e usufrua deles. Não aceite ser aquele estagiário que só faz uma coisinha, que está ali de uma forma simples, muito simplista. Se envolva, pergunte, questione, participe, vá nos eventos. Tem tanta coisa gratuita hoje na internet, tantos fóruns que são abertos. Mais uma vez, os podcasts todos que a gente tem hoje disponíveis. Tem tanta informação. Nossa, é uma de forma ferramenta gratuita, poderosíssima. né? O podcast é uma ferramenta poderosíssima. Eu sou a louca do podcast. Domingo, sábado e domingo vem episódios um em cima do outro. Assim, porque para mim é uma coisa que eu aprendo muito de todas as áreas. Estou vendo estoicismo, estou vendo coisas de psicologia, estou vendo coisas de RH, reflexões. Então, é esse manter-se ativo. Então, eu acho que de forma prática faça cursos, converse com as pessoas, participe de eventos, tenha essa intencionalidade na busca. Faça o movimento do que você gostaria de fazer. Antigamente, quem é jovem há mais tempo, tinha aquela revista dos 150 melhores empresas para trabalhar e tal, que é um precursor de algumas boas práticas que nós temos hoje ainda. Talvez saiu de moda, não é mais o que é feito, mas lá foi uma forma de as pessoas também pensarem, poxa, eu posso atuar de forma diferente. Leiam o que acontece. Acompanhe as redes sociais. Quando você fala de um LinkedIn, por exemplo, tem uma série de compartilhamentos e cursos e eventos que é o que o mercado está fazendo. Mas é muito individual. Cada um vai ter que se incomodar com estar na zona de conforto e buscar aquilo que realmente vai fazer despertar. Posso dizer que é trabalhoso, tem que pedalar, mas o resultado é tão rico em termos de recompensa mesmo, de você ver que você contribuiu para alguma coisa diferente nesse sentido. Então, como eu falei, eu sou suspeita em falar porque eu não atuaria, talvez as minhas competências não são para ser uma especialista. Eu sou mais generalista. Então, estar envolvida no negócio e ver ele prosperar e ver a transformação acontecendo e ver as pessoas ocupando lugares adequados para os seus potenciais é uma coisa que traz tanto resultado para o negócio e tanto prazer e gratidão até para o profissional de saber que fez a diferença. Então, eu acho que nessa linha, de uma forma mais prática. Muito legal. E todo profissional, né? Porque eu penso muito nisso, né? Eu gosto muito de estudar ser humano também, do que motiva, do potencial que existe. E a gente passa tantas horas da nossa vida trabalhando. Sim. Por que não utilizar bem essas horas daquilo que a gente está fazendo para efetivamente evoluir, primeiro a nós mesmos, né? Indo atrás de coisas novas, de conhecimentos novos. E numa aplicação disso, a gente está ajudando no crescimento de outras pessoas, né? De outras situações. Enfim, tanta coisa legal que a gente pode fazer e às vezes a gente escolhe isso mesmo, né? Ficar nesse comodismo, um pouquinho nessa mediocridade Mediocridade. Até, né? Naquilo de ser mediano, tô ali, todo dia aperto meu botãozinho e tal, e enquanto a gente poderia estar fazendo tanta coisa. E, Andressa, mas é só trabalho. Não, é teu tempo de vida. É vida. Um terço da tua vida, pelo menos. Está sendo no teu trabalho, mas é tempo de vida. Utilize bem esse teu tempo de vida, né? Sim. Então, vão atrás, né? Cresçam. E isso é... Muito de algumas teorias que eu estudo, isso é algo intrínseco do ser humano, crescimento. Sim. Né? E por que muitas vezes a gente não é estimulado e não vai atrás disso? Enfim, não tem o porquê não, né? Eu vejo por mim. Essa é a primeira posição que eu ocupo na região. Então, América Latina, eu fico responsável por Brasil e México. E aí, logo que eu assumi essa posição, eu não conhecia nada da cultura do México. Nada da legislação do México. Então, eu era, naquele momento, uma aprendiz. Eu precisei fazer muitas buscas ativas, entender qual é a cultura, o que é importante para eles, o que é diferente do que é importante para nós. Que celebrações são importantes, que conceitos de carreira eles têm, de que forma que eu atuo, entendendo como aquele mercado que não é o meu, não é a minha praia. Foi fácil? Não. Foi, assim, uma coisa que demandou muita energia, porque além de tudo é outro idioma, é outra cultura, é distante daqui, muitas vezes a interação é remota, mas ao mesmo tempo me trouxe um conhecimento muito grande e algumas similaridades incríveis com o Brasil.
embora eles sejam América do Norte, geograficamente falando, a similaridade cultural é muito parecida com a nossa em alguns aspectos. Então, o business partner, ele também tem que ter esse olhar sobre as diferenças. E aí você fala de empresas no Brasil, trabalhei em empresas em que eu tinha sede aqui em Ponta Grossa e a outra unidade em Recife, que é outra cultura, é outro olhar. Então, quando você traz esse olhar mais humanizado, você consegue ajustar a tua estratégia para tirar o melhor daquele, ou despertar o melhor, na verdade, né? Daquele time, daquelas pessoas, daqueles líderes, quando você se coloca à disposição de também se moldar aquele ambiente. Então, acho que esse é um ponto bacana, a intencionalidade. Sair da passividade, do tá tudo bem, é só um trabalho. Não, gente, não é. Aprenda, viva, mais, cresça. Né? Eu sou uma entusiasta do RH, então eu sou muito suspeita. Não, é muito legal, né? Todas nós aqui trabalhamos com isso e às vezes o que a gente observa é que tem pessoas, tem equipes que só precisavam de um estímulo. Sim. Né? Não é, não estavam fazendo ou viviam sempre daquela maneira. Não é porque elas são assim, é porque faltava um estímulo. Sim. E quando você chega com esse estímulo, né, floresce, como você falou agora há pouco. Floresce, né? As pessoas começam a pegar aquilo para elas e a trazer para a prática, se ver de uma maneira diferente, ver o trabalho e trazer a forma de trabalhar de uma maneira diferente. Isso é tão legal, né? É, demais. E o estímulo, você só sabe qual o estímulo que você precisa dar quando você conhece, né? Você precisa conhecer, você precisa estar lá. Porque às vezes o estímulo é realmente um estímulo mais emocional ali, motivacional, mas às vezes eles precisam de uma ferramenta. Bingo. Né? É uma ferramenta que eles não tinham e que agora alguém chegou lá e ensinou a usar aquela ferramenta e mudou a vida daquela área. E eu vou te falar isso, que é uma das principais... aprendizado, né? E é uma das principais deficiências do RH, que vem com aquele conhecimentozinho limitado, o sistema, etc. Aí você pede um Power BI, malemar uma planilhinha Excel, você fala de uma inteligência artificial, não sei, nunca nem vi. E aí é esse o olhar. Como é que a gente traz as questões técnicas também de atuação? Como é que a gente se ajusta à questão da inovação? Como é que a gente sai do formuláriozinho de papel ou aquele Wordzinho mais pobrinho e traz uma ferramenta que realmente também devolva o respeito ao RH? Porque não é mais aquela coisa de antigamente. Tem toda uma repaginação da nossa atuação também, né? Então, eu acho que sim, às vezes é emocional, às vezes é comportamental, às vezes é estrutural, às vezes é ferramenta, às vezes é espaço físico, gente. Coisas muito simples, mas que precisam ser trabalhadas. Isso aí. Raquel, nós já estamos quase aqui nos nossos finalmentos, né? Você vê como o papo tá bom, passou Falei rapidinho. Que eu falo bastante, gente. Eu avisei desde o começo. Mas é que esse papo é tão bom, dá pra gente ficar horas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho também dessa questão da mensuração, né? Métricas, indicadores, principalmente de RH. E eu já passei muitas situações em empresas assim, tinha reunião gerencial, vinham gerentes de todas as áreas para fazer apresentação de indicadores, ter aquela troca, que eu acho que é fundamental, importantíssima, né, para a gestão, e não chamava o RH. Sim. E daí, como a gente ficava, né, na cabeça dos diretores, sabe? Você tem que chamar o RH, né? Primeiro, para o RH estar antenado no que está acontecendo no negócio, porque como ele vai ser parceiro se ele não sabe. Mas segundo, para que os gestores, eles também saibam muitas vezes o que está acontecendo com as próprias pessoas, que vem muitas métricas do RH para mostrar isso, indicadores do RH, né? Então, se você puder dar alguns exemplos, alguns desses métricas, indicadores, enfim, que vão ajudar também o líder a enxergar melhor a equipe dele e também desenvolver essas estratégias para melhorar a gestão, teria alguns exemplos? Sim, tem exemplos sim. Essa questão da métrica, eu acho que é aquela questão que quem não mede não gerencia. Se você não tem uma foto instantânea ali dos resultados ou dos indicadores de performance de determinado assunto, é muito difícil você embasar a tomada de decisão, os investimentos necessários, a readequação. Então, um exemplo clássico é o indicador de hora extra. Só o indicador de hora extra, por si só, ele vai mostrar uma foto de quantas horas ou qual é a razão entre horas extras e horas normais trabalhadas. Ok, já vai te dar um indicador. Mas quando você traz o quanto que isso custa,
quanto isso custa por área. Você vai segmentando por departamento, por área, enfim. E você vai ainda mais a fundo. E você traz, por exemplo, os top 5 realizadores de hora extra. Tem várias análises e vários desdobramentos que podem ser feitos. Desde sobrecarga de uma pessoa só, desde gestão de tempo e prioridades, desde dimensionamento do time, se realmente está adequado para as demandas que o time tem, se é sazonal ou não, se tem alguma questão específica daquele time que está passando por uma situação específica. E isso embasa todos os desdobramentos disso. A gente precisa aumentar o número de funcionários na área de manutenção porque o eletricista está fazendo, sei lá, 30 horas mês, 40 horas mês. E aí você traz para o viés financeiro, que talvez é a primeira linguagem entendida, que quando, pegando a hora extra, por exemplo, você vai pagar 4 vezes. Você vai pagar no mês, você vai pagar na média de férias, na média de 13º, e você vai pagar a média de rescisão. Faz sentido? Será que todo aquele valor investido não era melhor você ter uma pessoa a mais? Com uma melhor qualidade de vida, com uma melhor entrega, com um atraso menor? Então, quando a gente começa a medir e mostrar para os gestores os indicadores relacionados a pessoas, absenteísmo, que é a quantidade de faltas ou ausências, quais razões, quais pessoas? A gente chegou um tempo a fazer uma análise numa outra empresa que eu trabalhei, que em véspera de feriado, o atestado subia. O pessoal ficava muito ansiosos com o feriado. Né? O pessoal não conseguia lidar e pegava o atestadinho. E aí a gente começou a entender que talvez, naquele dia, nós tivéssemos que trabalhar de uma forma diferente. Mudou a estratégia. Mudou a estratégia. Então, quando o feriado era quinta-feira, sexta-feira, muita gente doente. Provavelmente a ressaca do feriado, a pessoa mal foi para o hospital, aquela coisa toda. Por que não estabelecer um esquema de compensação e emendar o feriado? Que além de um benefício numa ação de bem-estar, você reduz o teu custo, você aumenta a produtividade, é um elemento de retenção, porque de vez em quando tem um feriado prolongado também é uma descompressão no pessoal, não é toda empresa que faz isso. Então, quando você mostra os indicadores que a empresa, que o RH tem para contribuir com as decisões estratégicas, é quando também começamos a ser considerados estratégicos dentro do negócio. Passamos a ser respeitados. Não estamos falando só em perda de qualidade, em perda de produção ou aumento de produtividade. A gente está falando que os indicadores do RH são tão importantes quanto e trazem o mesmo retorno financeiro ou perda, se mal gerenciados, nesse sentido. Muito legal. E eu acho que é bacana também que o RH esteja envolvido para trazer a corresponsabilidade dos líderes sobre os indicadores de RH. Porque é muito comum o gestor de RH vai lá e apresentou lá o turnover. Com menos de um ano, o RH deve ter selecionado errado. Quem disse? Exatamente. Ou é só uma área, ou é só uma área que tem rotatividade. Opa! O que está acontecendo nessa área? Vamos entender? Absenteísmo grande só numa área. Só numa área. Tem alguma coisa acontecendo. Exatamente. Ali, né? Aí entra o BP, que é o parceiro de negócio. Vamos fazer uma investigação, vamos entender, vamos aprofundar a análise. É estilo de liderança, é sobrecarga diária, é um ambiente insalubre, é uma condição de equipamento que está desgastando as pessoas. Esse é o papel do BP. Não é o polícia que vai lá apontar o dedo. É o estende a mão e vamos ver o que está acontecendo. Vamos entender o que está acontecendo na sua área para a gente poder trabalhar. Então, eu acho que a partir do momento que o RH, de uma forma mais ampla, entender que esse é o nosso papel, o olhar sobre a própria área também muda. Também muda. Também Exatamente. muda. Muito bom. Muito bom, gente, nosso papo, né? Como eu falei, dá para continuar, mas a gente tem já mais uma hora, aqui. né? Agora a gente só tem mais uma hora. Ai. Dava para a gente entrar muito ainda, né? Só de falar disso, de dados e métricas, a gente citou alguns aqui, mas, nossa, o quanto tem a explorar, ou o quanto já é explorado e, enfim, dá para trazer para algumas empresas aí que ainda não atuam com essas análises.
Mas eu agradeço, né, Imagina. Raquel? Né? Queria ver também se você teria algumas sugestões de livro. Você já falou né? O Repensar RH, se tiver algum curso também. E quiser dar uma mensagem final aqui. Com certeza. Eu sempre falo dos podcasts. Eu acho que podcast é uma ferramenta maravilhosa porque você pode otimizar seu tempo e seguir fazendo as suas coisas e aprendendo. Então, é realmente uma otimização. Esse Repensar para o RH, obrigatório para o RH. E para os empresários e para os donos de empresa, porque é justamente quando você vai fazer a ressignificação de o entendimento que se tem a respeito desse tema. Motivação 3.0 também é outro livro que foi recentemente lançado e agora foi lançado a versão atualizada do Pipeline de Liderança também, que traz o papel do RH como formador ou como suporte na formação da sucessão. Então, eu acho que esses são temas importantes e necessários. Acompanhar as tendências, então, eu acho que esse é um ponto legal. E como mensagem, eu acho que é uma provocação. O quanto que nós, do RH, precisamos estar incomodados com a nossa zona de conforto, onde a gente fica muitas vezes. O quanto que nem nós, muitas vezes, acreditamos no nosso poder, ou no nosso papel de agente de transformação e mudança. O quanto que a gente se coloca numa condição menos valiosa ou menos valorosa que nós realmente temos. Quanto que a gente aceita ser coadjuvante. E aí os empresários, o quanto vocês estão dispostos a olhar de uma outra forma para os RHs. Entender que o conhecimento a respeito de pessoas é o que vai talvez fazer a diferença no negócio. Então, acho que esse é um ponto legal de trazer. E para os RHs, eu gostaria de desafiar todos, gente, saiam do status quo. É tão gostoso o outro lado, é tão gostoso ser reconhecido e valorizado e convidado para as reuniões estratégicas e participar dos projetos de ampliação e participar dos projetos todos de crescimento, seja financeiro, seja novas unidades, seja novos projetos. E quando a gente começa a fazer parte, o senso de pertencimento é algo que preenche. E aí a gente sai daquela condição de, mas ninguém respeita, ninguém chama, por um negócio de que, cara, tô sem agenda porque eu tô em 4, 5 projetos. E isso é muito bacana. É quando faz a virada. Então, eu gostaria muito de agradecer. Você sabe que eu sou faladeira, então, já entendi. Ficamos felizes. É aquela questão toda, mas eu realmente gosto de falar desse tema. É um tema que, como eu falei, eu sou entusiasta do RH. Eu acredito que o RH realmente tem uma participação incrível nos negócios, nas empresas. E eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que despertaram o meu melhor. Então, eu acho que gostaria de agradecer a Sara, a Andressa, e conte comigo. Nós que agradecemos. Imagina. Já é meu privilégio estar no meio de 2 mulheres inteligentíssimas, assim, ó. Raquel, obrigada mesmo. Imagina. Obrigada pela contribuição, toda a experiência que você tem e poder trazer isso aqui para nós. Que bom que você fala bastante. Nós ficamos muito felizes com isso. E obrigada muito por ter aceitado o nosso convite. Imagina, hoje. sempre demais. à disposição, gente. Muito obrigada. E você, Sara? Eu queria complementar o que a Raquel falou, né, em relação a sair do status quo, né, e que às vezes você vai parecer um intruso. Vai. Né? Tá você tudo vai bem. chegar naquela sala, né, com as outras áreas lá, eles vão dizer, mas por que o RH a gente não vai contratar ninguém? Ou, né? tá lá de olheiro, né, para demitir as pessoas. Ou será que alguém vai ser demitido, né? Não, mas fique lá, se coloque na tua posição, como diz a Andressa, né? Humildade é se colocar no lugar onde você... Sentar no nosso banquinho, sentar no seu banco, sente no se seu colocar banco. no nosso lugar. Se empodere lá da tua área, daquilo que você pode fazer pela equipe, que com o tempo você vai ser incorporado nisso, a ponto de ninguém querer fazer um projeto sem ter o RH junto. Exatamente. Eu acho que isso é uma mensagem linda, Sara, porque é ocupar o nosso espaço. Literalmente, ocupar o nosso espaço. Isso aí, muito bom. Obrigada novamente, Sarinha. Sempre junto. E eu gostaria de agradecer a todos vocês também que estão aí. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei, que tenham aprendido, que tenha sido válido. E talvez aí para fechar, dentro de tudo que a gente falou, o que eu falo para vocês, a palavra é transformação. Transforme-se, seja você RH, seja você empresário, pense numa transformação, porque nós estamos passando por um momento de transformação, então isso não é que se eu quero ou não fazer, isso é uma necessidade. E é isso que faz a gente evoluir, crescer.
tá? Pessoal, brigadão. Meninas, muito obrigada. E até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.